Ou você prepara seu filho para Deus, o educa para Deus ou para o mundo. Porém, se ele tiver o mundo, não terá Deus. Mas se ele tem Deus, ele compreenderá melhor o mundo. Vai superar o mundo. Não por ele mesmo, mas por nosso Senhor Jesus Cristo. Pois o próprio nosso Senhor Jesus Cristo venceu o mundo. E como ele afirmou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora seja sincero, vocês pais. Sejam sinceros consigo mesmos. Quantas vezes vocês pararam para rezar com seus filhos? Quantas vezes durante a noite vocês levaram seu filho para o quarto e rezaram junto com eles? Quantas vezes você chegou em casa e seu filho está lendo a Bíblia? Ou seus filhos leem a Bíblia sem vocês pedirem? Por livre e espontânea vontade. Quantas vezes? Saudações. Sejam bem-vindos ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medina. Neste vídeo, eu vou fazer algumas considerações sobre uma afirmação que é basicamente comum entre pais e muitos professores, que é a seguinte afirmação: devemos preparar os nossos filhos para o mundo, devemos educá-lo tendo como parâmetro o mundo. E o que é que está por trás dessa frase? O que realmente está implícito? O que está contido nesta frase? Será que ela se sustenta por si mesma? Ou seja, encontra respaldo na realidade? Será que podemos tomar essa frase como parâmetro, como um norte, como um guia para conduzir os nossos filhos ou não? Se for, por que devemos? E se não, por que não devemos utilizá-las como parâmetro, essa frase? Antes de adentrar propriamente no tema do vídeo, peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aí seu like, que é bastante importante. E se vocês gostarem do vídeo, após assistirem ao vídeo, vocês compartilhem nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, com seus colegas e outros meios que vocês julgarem profícuos. Então é isso, vamos ao vídeo então. Bem, pessoal, e eu já vou adiantando que eu penso que essa frase ela não condiz com o total da educação, ou melhor dizendo, ela não pode ser tomada como um norte, como um guia para a educação dos nossos filhos. E pensando nisso, que eu ponderei muito sobre essa frase, meditei bastante sobre ela, não esgotei, lógico, o meu pensamento sobre ela, porém eu cheguei à conclusão que ela não é uma frase correta, não é, digamos assim, um norte para os nossos filhos e para as crianças no geral. E também pensei em uma frase mais correta, ou melhor dizendo, uma frase correta para substituir essa frase, que vou falar mais adiante. Bem, vamos por ponto. O que é que está por trás dessa frase? O que podemos concluir dela? Repetindo aqui, devemos preparar o nosso filho para o mundo. Bem, existem duas, conclusões que eu posso tirar dessa frase, duas conclusões principais, duas inferências, digamos assim, que é o seguinte: a primeira delas é, devemos preparar o nosso filho para lidar com as coisas do mundo, para superar as vicissitudes da vida. Do mundo aqui são das pessoas, das adversidades próprias que a vida nos impõe. Assim também, como se diz no interior, saber entrar e saber sair nos locais, manter-se íntegro na sociedade, de um modo geral, e vencer na vida, superando os obstáculos com honestidade e integridade. É basicamente isso a primeira conclusão que se tem sobre essa frase. E a segunda interpretação, ou inferência que eu tirei dela, e que vi que é bastante comum também, é que quando a gente afirma que devemos preparar o nosso filho para o mundo, é porque os filhos não nos pertencem. Ou seja, ele vai crescer, vai
como é que se chama? Chegar à vida adulta, ter suas próprias responsabilidades, suas próprias decisões, se tornar um indivíduo independente, um ser humano independente, com seus próprios deveres e responsabilidades, deveres e direitos, e assim sucessivamente. Ou seja, vai ser um indivíduo autônomo no mundo, ele não nos pertence. E possivelmente poderá casar ou não, seja lá qual for as decisões que ele vai tomar na vida. É basicamente essas duas conclusões que está implícita por trás dessa frase. Resumindo, podemos tirar duas conclusões principais sobre essa frase. Primeira, que devemos preparar os nossos filhos para lidar com as vicissitudes do mundo, para que ele tome suas próprias decisões com responsabilidade e de forma correta, não se contaminar com o mundo, se manter íntegro. E a segunda é que nossos filhos não nos pertencem. Nós o criamos, o educamos, para ele ter autonomia quando chegar o tempo certo. Deu para compreender? E por que eu julgo que essa afirmação não pode ser tomada como um parâmetro, como um norte, como, digamos, uma luz de um farol para nos guiar no meio da escuridão? Pelo seguinte fato, que mesmo tendo essas duas conclusões que eu falei anteriormente, de certa forma positivas, ela não abarca o todo, pois se tomarmos o mundo como parâmetro, ou seja, as pessoas do mundo como parâmetro, nós vamos guiar todos os nossos esforços, todas as nossas energias para o mundo em si. Ou seja, para as pessoas, e as pessoas são estáveis, elas não se mantêm integralmente de forma constante. E os costumes, a cultura, de um modo geral, está sempre mudando. A música muda, os filmes mudam, e por aí vai. Exemplos básicos. Em tempos pretéritos, na minha época, era praticamente impossível um filho ou uma filha desrespeitar o pai sem ter punições. Hoje não. Hoje quem são punidos, muitas das vezes, por disciplinar os filhos de forma mais enérgica, são os pais. A gente vê aí também alunos, estudantes, agredindo professores. Na minha época era impossível praticamente isso. Eu nunca ouvi falar de situações como essa. E são só apenas dois exemplos. Outro exemplo básico é que na minha época não existia casamento homossexual. Casamento é uma instituição sagrada na minha época. Hoje nem tanto, muitos não tomam. Mas na minha época é sagrado. Está lá na Bíblia. Ou seja, é um sacramento. De um modo geral, um dos pilares para se manter digamos, em união com Deus. Deu para compreender? E hoje o que muitos tomam como casamento, seja a união entre dois homens, ou a união entre duas mulheres, ou o tal do poliamor que está por aí em moda, isso na minha época não existia. Ou seja, eu vou hoje conduzir meus filhos para que ele pense que isso aí é correto? Repetindo, eu vou falar para ele que é correto hoje agredir professores, pois inverteu-se, digamos, a hierarquia na sala de aula? Não concordo com isso. Eu vou dizer para eles, para os meus filhos, que é correto um homem com outro homem, ou uma mulher com outra mulher, contrair ali um casamento, digamos, ter ali um matrimônio, tomar isso aí como sagrado? Não. Mesmo que civil e legalmente sejam, digamos, instituídos essas uniões, eu não concordo. Vou dizer para ele que ele pode ter várias mulheres, casar com várias mulheres, ter filhos com mulheres diferentes? Não. Deu para compreender? Vou falar para ele que ele pode me desrespeitar ou desrespeitar outros mais velhos? Não. Não concordo com isso. E é basicamente isso que, se eu for tomar o mundo como parâmetro, eu vou ter que ensinar para os meus filhos. Deu para compreender? Ficou claro? Ou seja, por isso que eu não concordo que não devemos tomar o mundo como parâmetro. Vou dar aqui um outro exemplo.
Aqui eu li uma entrevista aqui da revista Marie Claire, se eu não me engano, se o nome correto é esse, com o Ney Matogrosso, onde o Ney Matogrosso aqui expõe suas opiniões acerca de sexualidade, política, OVNIs, ou seja, objetos voadores não identificados, e arte. Bem, pessoal, e o Ney Matogrosso, de certa forma, ele obteve êxito na sociedade, obteve êxito como artista. Ou seja, tem sucesso material, econômico, tem sucesso na música. Mas eu não tomo ele como um parâmetro, como uma referência. Mesmo ele tendo, segundo ele, superado as vicissitudes da vida. Superado ali os obstáculos para obter sucesso. Não tomo ele como parâmetro. Não tomo como exemplo. Pois aqui nessa entrevista, ele falou que o modo como ele conheceu Deus foi através das drogas. Utilizou lá uma droga, se eu não me engano, deixa eu ver as próprias palavras dele. Ele diz o seguinte, sobre a relação entre as drogas e Deus, como ele chegou a conhecer Deus através das drogas. Ele diz o seguinte: hoje não existe mais nada puro. Ele está falando aqui em relação às drogas. Não existem drogas puras. Se tivesse, eu tomaria LSD, ele afirma. Para mim, continua ele, abriu as portas da percepção mesmo. Tomei a primeira vez em uma praia em Búzios. Lembro de pegar a areia, olhar as flores azuis e falar: eu não sou mais do que isso. Aí entendi Deus, a criação. É a vida que se manifesta. A pedra está viva. Água, pedra, terra. Tive essa percepção e não me perdi nela. Deu para compreender? Um panteísta. Para ele, a terra está viva, as pedras, a água. E ele é, digamos, mais um indivíduo desse, que, digamos, está em comunhão com a natureza. Ele defende aqui o que muitos chamam de mãe terra, que estamos destruindo a terra. Ele toma a terra como sagrado. Deu para compreender? E também ele acredita em OVNIs. Olha só, ele acredita em OVNIs, como é que se diz? Esses seres, discos voadores, essas coisas, objetos voadores não identificados. E a pessoa que fez a entrevista com ele aqui pergunta: que forma tem os extraterrestres que você viu? Que ele disse que já viu extraterrestre. Aí ele responde: tem vários tipos. Tem os das trevas, que não têm emoção. Os piores se alimentam das emoções negativas. Olha que prato cheio nesse planeta. Esse planeta para eles. Agora tem os maravilhosos, evoluídos. O ser humano acha que é o ápice da criação. Ele afirma. E continua. Que ápice é esse que não respeita o seu planeta? O organismo vivo sobre o qual vivemos, que destrói o seu habitat, que não respeita o ambiente em que vive. Porque a natureza não tem ódio, mas ela se defende e já está dando indícios de que estão sendo sinais evidentes de que está sendo muito perturbada, e nós vamos pagar o preço por isso. Infelizmente, os inocentes pagarão pelos culpados. Bem, é um discurso aí que está em moda, em voga, aparentemente é eloquente, condiz aí com os discursos do momento, a Amazônia, tal, essa coisa. Mas é falso, isso aí é paganismo. Nós não chegaríamos digamos, a um estado civilizacional se ficássemos presos a esse tipo de pensamento, ao paganismo. Se nós não tivéssemos a concepção judaico-cristã arraigada na nossa sociedade, na civilização. Isso é paganismo puro. Deu para compreender? Segundo ele, conhece Deus através de LSDs, drogas. Aí depois quer defender a terra como um Deus. Pois paganismo é isso. A natureza é Deus, as pedras são Deus. E por aí vai. Deu para compreender? E ele obteve êxito, obteve sucesso. Ou seja, é uma pessoa que foi para o mundo e superou as vicissitudes do mundo, segundo ele. Então eu não tomo ele como parâmetro. Eu não vejo isso aí como parâmetro. Deu para compreender? E para substituir
digamos, esse pensamento pagão, essa educação pagã, ou esse modo de afirmar, de preparar o filho para o mundo, que ele não nos pertence, que devemos preparar o melhor possível para ele lidar com as vicissitudes do mundo, para mim isso aí é falso. Não encontra respaldo na realidade. O mundo está em constante mudança, pois os indivíduos humanos, eles são imperfeitos, eles são corruptíveis. Então não dá para tomar o indivíduo humano, que são os componentes do mundo, como referência, não dá. Então, para substituir esse pensamento, eu sugiro o seguinte: devemos preparar os nossos filhos e educá-los para Deus, pois Deus é constante, Deus não muda. Os valores que Deus nos deu, nos transmitiu através dos profetas e através, sobretudo, de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, são eternos. Como nosso Senhor Jesus Cristo afirmou: buscais primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não vamos buscar o acréscimo, pois educar nossos filhos baseado no mundo é isso, buscar o acréscimo e esquecer o principal, que é o reino de Deus e sua justiça. Porém, se nós educarmos nossos filhos, preparar os nossos filhos para Deus, que é o verdadeiro sentido da educação, nós vamos fazer com que ele tenha mais contato com Deus, tenha mais afinidade, união com Deus, e isso dá uma inteligência maior para os nossos filhos compreender o mundo, ver o que verdadeiramente o mundo é e o que ele também não é. Já se escolhermos o mundo como parâmetro, como guia para conduzir os nossos filhos, nós não vamos compreender Deus. Deu para entender? Compreendo que nessa frase devemos educar os nossos filhos ou preparar os nossos filhos para o mundo, tem algo de positivo, mas o negativo supera, é mais enganador do que, digamos, benéfico, verdadeiro. Não. Então, a minha proposta é: devemos educar os nossos filhos, preparar os nossos filhos para Deus. O próprio padre Paulo Ricardo, que eu admiro muito, ele fala isso também. Devemos educar os nossos filhos para o céu e não para o mundo. Ter sucesso no mundo não é ter sucesso com Deus, mas ter sucesso com Deus, ou seja, ter Deus como referência, é sim superar o mundo. Não superamos as vicissitudes do mundo pelo próprio mundo, mas sim superamos as vicissitudes do mundo por aquele que superou o próprio mundo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos dá força para superar. Deu para compreender? Devemos hierarquizar as coisas de forma correta. Ficou claro? Todos compreenderam? Não podemos tomar o mundo como referência, pois o mundo por si mesmo não se justifica, pois o mundo é uma criação. Ele não é o Criador. A Terra não é o Criador de todos nós. A Terra é uma criação, está lá no Gênesis, está na Bíblia. Deus é que é o Criador de tudo, o autor de tudo, é a causa de tudo, a causa primeira de todas as coisas. E todo o universo é um efeito. As leis que existem no universo foram leis que o próprio Deus deu. Não passa disso. Nós, enquanto indivíduos humanos, devemos nos aproximar o máximo possível de Deus. Deus deixou isso bem claro através do nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para compreender? Então é isso, pessoal. Devemos sim tomar nosso Senhor Jesus Cristo como referência, pois Ele superou o mundo. E outras pessoas comuns, por mais que sejam pessoas inteligentes, intelectualmente evoluídas, não vão superar o mundo, pois o mundo é maior que elas, as outras pessoas. Porém, se tivermos Deus, nós vamos superar o mundo, vamos compreender o mundo como verdadeiramente ele é, para nos livrar das garras do mundo, das armadilhas do mundo. Agora seja sincero, vocês pais, sejam sinceros consigo mesmos. Quantas vezes vocês pararam para rezar com seus filhos?
Quantas vezes durante a noite vocês levaram seu filho para o quarto e rezaram junto com eles? Quantas vezes você chegou em casa e seu filho está lendo a Bíblia? Ou seus filhos leem a Bíblia sem vocês pedirem? Por livre e espontânea vontade. Quantas vezes? Eu penso que raríssimas vezes aconteceu isso com vocês. Porém, quando vocês dizem que prepara o filho para o mundo, vocês chegam em casa, filho, vocês podem estar assistindo filme, desenhos, lendo revistas inadequadas, lendo livros aí escolares, didáticos escolares. Porém, o mais importante, que é a alma dele, vocês não se preocupam. Se preocupam em preparar o filho para o mundo, educá-lo para o mundo, para uma profissão, mas não se preocupam em educá-los para Deus, preparar os filhos de vocês para Deus. Por que vocês não fazem isso? O que é mais importante, Deus ou o mundo? Nosso Senhor Jesus Cristo deixou bem claro, não tem meio termo. Ele afirmou o seguinte: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não junta, espalha. Não há meio termo. Ou você prepara seu filho para Deus, o educa para Deus, ou para o mundo. Porém, se ele tiver o mundo, não terá Deus. Mas se ele tem Deus, ele compreenderá melhor o mundo. Vai superar o mundo. Não por ele mesmo, mas por nosso Senhor Jesus Cristo. Pois o próprio nosso Senhor Jesus Cristo venceu o mundo. E como ele afirmou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, sejam sinceros com vocês, pais, com vocês que se dizem educadores, mas na verdade não passam muitas das vezes de professores débeis, professores fracos, fraquíssimos até, que não compreendem nem muito bem o ofício de vocês, não sabem nem o que é realmente ser professor. Deu para compreender, pessoal? Então é isso. Isso aqui, de certa forma, esse vídeo não é apenas uma observação sobre essa frase, mas ela é uma meditação que eu fiz, umas ponderações, e não sei se vocês vão concordar comigo, mas independentemente de vocês concordar ou não, é isso que eu penso sobre a educação, é isso que eu penso sobre a verdadeira preparação dos nossos filhos. Ou seja, devemos prepará-lo para Deus e não para o mundo. Devemos tomar Deus como referência, pois Deus ele é constante, e não tomarmos o mundo como referência, esse mundo corruptível, esse mundo inconstante. Deu para compreender? Quando eu falo do mundo, são das pessoas. Ficou claro? Entendeu a mensagem? Então decidam, ainda dá tempo. Se seu filho ainda está sendo preparado para o mundo, mude. Temos sempre tempo. Deus sempre nos dá esse presente. Ou seja, o próximo dia, o outro dia. Então, haja. Conduza seu filho para Deus. O prepare para Deus. Pois vemos aí, hoje, o índice de suicídio exacerbado. Fiz um vídeo aqui sobre essa questão do suicídio. Vou deixar aqui embaixo nos comentários o link desse vídeo para vocês assistirem. Deu para compreender, pessoal? Então, se prepararmos os nossos filhos para Deus, vamos prepará-lo para a vida. Mas se prepararmos para o mundo, vamos muitas das vezes estar conduzindo nossos filhos para a morte. Pois, como diz o provérbio, muitos caminhos parecem bons aos olhos do homem, mas na verdade conduzem à morte. Deu para compreender? Ou vocês preparam os filhos para o mundo, ou preparam para Deus. A decisão é de vocês. Porém, saibam que vocês são responsáveis pelos seus filhos. Sobretudo na primeira infância. Vocês devem conduzir seus filhos, ser exemplos para seus filhos, ser a referência para seus filhos. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, para que eles vejam em vocês atitudes dignas de homens de Deus, de mulheres de Deus, e com isso tomar vocês como referência. Pois quando eles tomam vocês, pais ou mães, que têm Deus no coração e atitudes divinas, eles vão enxergar Deus em vocês. Pois a vida é assim. Pois como nosso Senhor Jesus Cristo falou, onde haver 2 ou mais ali em meu nome, ali estarei eu.
E o princípio de tudo começa com a família, que é o casal, dois. Se um casal está unido ali em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo estará ali, juntamente com o Filho. Já vai 3, 4, e Nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer do nosso lar a morada dele também. Ele vai estar ali junto conosco para superar as vicissitudes, nos ajudar a superar as vicissitudes da vida. Bem, pessoal, é isso. O vídeo ficou um pouco longo, ou longo até demais, mas eu penso ser necessário, pois ponderei muito, refleti muito sobre o que eu iria falar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Repito novamente, é um vídeo um pouco longo, mas é necessário. E resumindo, não prepare o filho de vocês para o mundo, mas preparem para Deus. Pois se ele tiver o mundo, não terá Deus. Porém, se eles tiverem Deus, eles vão compreender melhor o mundo, vão ter a vida. Pois nosso Senhor Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Porém, muitas das vezes, quando a gente procura o mundo, temos o mundo como referência, temos a morte, suicídios, criminalidades. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Agradeço novamente a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Peço novamente para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e fiquem com Deus e até a próxima.